Cá entre nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e, é claro, sempre escolhida por você, você que nos segue nas redes sociais e que também envia semanalmente os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que você pode participar a partir de agora do nosso programa através do nosso chat ao vivo. É só você acessar aí e fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado durante a entrevista, tá bom? Ele vai responder no chat também as perguntas ao vivo para você. O assunto a ser tratado aqui no nosso programa hoje vai ser os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na área médica. Solta a vinheta. Ele é advogado especialista em processo civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com cursos de extensão na área empresarial e de proteção de dados. É membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Marília. Obrigado por aceitar nosso convite. Dr. Luciano Pessoa Gardiano, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com você, né? E que eu espero que eu possa contribuir um pouco para esclarecimento de alguns temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenha dúvida disso. Os seus conhecimentos são muito grandes e certamente vai nos ajudar aí a esclarecer várias dúvidas que nós temos. Lembrando também que as pessoas que estão nos assistindo podem entrar no nosso chat ao vivo agora e fazer perguntas, né, doutor? O senhor vai responder com maior carinho aí através do chat, tá? Então, podem escrever aí que o doutor vai arrumar um jeitinho para responder. Doutor Luciano, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos à regulação. Eu lhe pergunto, as empresas que não cumprirem a lei estão sujeitas a que tipos de sanções? Bom, Nelson, a LGPD ela tem vários tipos de sanções administrativas, né? Pode ser desde uma advertência ou até mesmo multa ou a proibição do tratamento dos dados, né? Parcial ou total, né? Perfeito. Então, o valor da multa, por exemplo, pode chegar a 2% do faturamento da empresa. Isso pode chegar a valores muito altos, né? Tem uma limitação legal, mas ainda assim pode ser uma multa muito pesada. E é importante haver essa adequação, né? Pelas empresas, consultórios, né? Clínicas, hospitais, laboratórios, né? Porque existe o risco delas responderem judicialmente também pelos danos que, porventura, acontecerem, né, pelo vazamento de algum dado, né? Teve recentemente um caso de um hospital lá no Distrito Federal, que ele foi condenado, né? Um terceiro teve acesso ao prontuário do paciente e ele entrou em contato com a família falando, olha,
tem um exame aqui que a gente precisa fazer, um exame complementar e custa tanto, vocês precisam depositar tal quantia. A família foi, depositou, Sem né, dúvida. o valor, e aconteceu que eles chegaram no hospital e falaram, e aí, qual que é o exame, o que deu, né, no resultado do Qual o exame? resultado? Aí o hospital falou, que exame? A gente não pediu nenhum exame complementar. Uau. Então, a família foi lesada porque um estranho teve acesso a um prontuário médico e aproveitou dessa falha, né, na segurança e acabou aplicando o golpe na família. Então, o hospital foi condenado, né, a indenizar a família e o paciente pelo vazamento de dados e pelo prejuízo que eles tiveram. Então, é Poxa muito vida. importante essa questão da segurança dos dados, né? Interessante. E me diga o seguinte, quais são os impactos da lei LGPD sobre a tecnologia da saúde, sobre os prontuários eletrônicos? Veja, Nelson, a tecnologia ela já vinha ganhando um grande espaço, né, na área da saúde já há um bom tempo, e aí depois da pandemia isso acabou se consolidando, né? É uma tendência mundial, tem aí o metaverso, tudo isso tem a ver com dados, tem a ver com a tecnologia, né? E dessa forma a sociedade tem que acabar evoluindo. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, aprovou a telemedicina, né, através de uma resolução, e acontece que o uso desses mecanismos, eles têm que estar... Ele facilita o intercâmbio, né, da informação entre o médico e o paciente, só que quem faz uso dessas ferramentas tem que estar ciente dos cuidados, né, na hora de manipulação e compartilhamento, né, desses dados pessoais do paciente. E os médicos têm que ter essa consciência, tá? Usando sistemas seguros, né? Softwares. Confiáveis, né? Isso, né? Na hora de inserir esse sistema e de armazenar também. Beleza. Doutor, quais os benefícios com a proteção de dados pessoais? Então, a lei ela trouxe vários desafios, mas também trouxe inúmeras oportunidades aqui para nós todos, né? Então, investir na segurança dos dados pessoais hoje significa promover umas relações mais transparentes, mais sólidas, mais confiáveis, né? E fornecer ao paciente uma consciência total de que os dados dele, de como está sendo manipulado esses dados, né? Para onde que eles vão, né? Para qual finalidade? Para que precisa do dado pessoal? E quem tem acesso a essas informações, né? Tudo isso a lei permite, né? Como sendo um direito do titular de dados e, consequentemente, do paciente, né? Isso significa que os consultórios, hospitais, laboratórios, eles podem aproveitar desse momento para fazer inovações, né? Tá. E se destacar no mercado, se destacar no intuito, no sentido de ter um diferencial, como a credibilidade como um diferencial. Eu acredito que essa é a chave agora para se destacar e aproveitar o momento da Lei Geral de Proteção de Dados, promover situações que deixem o paciente confortável com o uso de dados, ciente de como eles são utilizados e, nessa mesma oportunidade, a clínica acaba se destacando pela credibilidade, pela segurança que fornece ali para o paciente. Deixando isso bem claro, né, como que eles estão tratando esses dados dos pacientes de maneira correta, certa e segura, que é o mais importante, né, doutor? Exatamente. Perfeito. Em qual situação a LGPD não se aplica? Bom, a lei tem algumas hipóteses, né, que não se aplica às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por exemplo, quando um particular ele usa isso para fins não econômicos, né?
fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, né? Ou, por exemplo, quando se trata de questões ligadas à segurança, né? Investigação, ou questões relacionadas à defesa nacional. Isso, a lei geral, Nelson, ela joga para uma lei específica, né? Isso tem que ser regulado ainda, né? Tem autoridade nacional, isso vai ser aplicado conforme disposição de lei específica, com relação a essas hipóteses de segurança pública, né? E também, no caso de dados provenientes de outros países, né, que apenas transitem aqui pelo território nacional, sem que haja a operação, nenhuma operação, nenhum tratamento dos dados pessoais. Essas são as hipóteses que a lei determina que não é aplicável esse conjunto, esse regramento, né? Tá. Ainda se falando da Lei de Proteção de Dados, o que são dados sensíveis, segundo a LGPD? Então, de forma bem simples, a gente pode dizer que são as informações íntimas da pessoa, né? São delicadas, que se por um acaso algum dado sensível, né, for vazado, pode causar um grande abalo emocional, né? A lei, né, de modo bem objetivo, ela diz que todas as informações que tratam sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, né, ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, todas essas são informações que são tratadas pela lei como dado pessoal sensível. Certo. Poxa vida, então tem que realmente tomar muito cuidado com tudo isso, com os dados que você manipula dos seus pacientes, né? Doutor Luciano, quais são os critérios para se ter acesso ao prontuário do paciente? Então, veja bem, Nelson, o prontuário médico, ele contém as informações do estado de saúde do paciente, né? Tá. Ali tem o histórico dele, os exames que ele fez, cirurgias, procedimentos, tudo ali está nesse prontuário médico. Uhum. E são dados pessoais, né? As clínicas, os laboratórios e hospitais, né? Eles tratam basicamente de dados pessoais sensíveis, né? E por isso o titular de dados, o paciente, tem pleno direito de acesso a esses dados, tá? Então, o que até o Conselho de Medicina destaca isso, né, como um direito do paciente, ter o direito de acesso ao prontuário médico dele, e pode solicitar isso a qualquer tempo, tá? A clínica tem que fornecer, o médico, o hospital, tem que fornecer essas informações para o paciente, são informações do paciente, o prontuário médico tem informações do paciente, entendeu? E aplica-se também, além das resoluções do Conselho de Medicina, né, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante lembrar, Nelson, que o prontuário médico, ele tem regras com relação a prazo de armazenamento, tá? Quando o prontuário é físico, né, ele tem que ser armazenado por pelo menos 20 anos, né? Físico, que eu digo, tem que ser... Quando é papel, né? Não foi... tem que estar lá guardadinho lá por 20 anos. Agora, se ele já foi transformado em digital, já iniciou de forma digital, tem que ser feito o armazenamento permanente. Essas informações têm que ser guardadas com devida segurança, né? Sem acesso de pessoas que não estejam autorizadas, né? E tem que estar à disposição do paciente ali a qualquer hora. Tá? É o PEP, né? Que a gente fala, prontuário eletrônico. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta com essa questão de prontuário.
O paciente, ao ele solicitar o prontuário, ele solicita diretamente a quem? Por exemplo, em um médico que atende um paciente e faz uma cirurgia num outro hospital que, de repente, ele foi credenciado especialmente para fazer aquele tipo de cirurgia por conta da tecnologia existente lá. Esse prontuário, ele pede para o médico ou para o hospital? Então, Nelson, a lei hoje, ela determina que exista um encarregado, que é aquele chamado de PO, né? Tá. O encarregado, ele é o responsável de fazer esse meio de campo ali entre o paciente, a clínica, ou o médico, ou o hospital, ou o laboratório, e a autoridade nacional, né? Ele é o meio de campo, realmente. Então, o titular de dados, geralmente, né, ele entra em contato com a clínica, mas a lei determina que o nome do encarregado ele deve ser divulgado, o nome e o contato, né? Para que a pessoa, o titular de dados, entre em contato diretamente com ele e fale, olha, eu preciso do meu prontuário médico, eu estou aqui em viagem, estou aqui na Bahia e não vou ter que passar numa consulta e eu queria o meu prontuário para passar para o médico e facilitar isso. Então, ele pode falar com o encarregado e ele vai providenciar isso, né? Vai providenciar os dados que o paciente precisa e fornecer para ele num prazo, né? Geralmente a clínica fixa lá um prazo. Eu consigo isso em prazo de 10 dias. A menos que seja alguma coisa urgente, né? Realmente, vai ter que operar amanhã aqui. Tem que fazer um esforço de mandar ali para o paciente o quanto antes. Mas tem a figura do encarregado. Ele que é o responsável para fornecer essas informações e fazer o intercâmbio das informações ali. Que normalmente ele deve ficar alocado nas clínicas, então, no consultório médico, provavelmente. Essa informação fica hoje, né? Mas fica em nuvem, fica em softwares, fica. Não, eu digo o encarregado. O encarregado. Ele não precisa estar necessariamente na clínica, tá? Hoje ele pode ficar na casa dele, trabalhar home office. Sim, mas ele seria um terceiro ou ele estaria ligado diretamente à clínica médica? Tanto faz. Pode ser. Pode ser um funcionário da clínica ali que foi escolhido como encarregado e vai exercer essas funções. Esse intercâmbio, tá. Ou colocar um terceiro, por exemplo, um escritório de advocacia, ou um advogado, alguém que possa fazer essa função do DPO, do encarregado, e fazer essa transição de informações. Pode ser um terceiro ou uma pessoa da própria clínica. Perfeito. Doutor, qual a importância da LGPD para o consumidor? Então, Nelson, é uma boa pergunta. Essa semana, nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor, né? Dia verdade, 15. Dia 15. Isso. E essa iniciativa, ela teve origem lá na década de 60, né? Quando o presidente dos Estados Unidos, na época, era o John Kennedy, ele fez um discurso e ele destacou os direitos, né? A importância dos direitos que todo consumidor tem, né? O direito à segurança, direito à informação, a escolha, né? A livre escolha, o direito de ser ouvido. E desde então isso vem sendo uma tendência, né? Nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma influência muito grande da lei europeia, né? Isso é uma tendência mundial de proteção de dados e ela tem impacto em várias áreas, né? Na área trabalhista, na área da saúde, todo mundo que faz qualquer tipo de tratamento de dados vai ter que dar uma olhadinha na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E na área consumerista não é diferente, né? Então, essa questão do compartilhamento das informações, dos dados pessoais dos titulares, né, tem ganhado uma grande importância, né? O consentimento do consumidor é muito importante. A lei destaca muito isso. E a lei veio para inibir essas práticas abusivas que podem prejudicar as pessoas, né? Para punir aqueles que se aproveitam das informações para poder
vender isso ou condicionar um serviço a determinado tipo de pessoa, né? Por exemplo, vamos supor que um determinado plano de saúde ele tem a informação de que você faz uso de um medicamento para hipertensão, né? Tá. E aí, a partir disso, o plano fala, ó, seu plano de saúde vai ser mais caro, né? Vai ter esse valor. Porque você é hipertenso, por exemplo. Exatamente. Ele não vai falar isso, mas falar, ó, eu sei que ele toma remédio para hipertensão, então ele pode ser internado, ele pode ter que fazer uma cirurgia, pode ter complicação maior, pode ser mais caro. Então eu vou colocar um valor mais caro para ele. Então isso é uma prática abusiva. Porque os planos de saúde, via de regra, procuram assegurar atletas, né? Jovens, né? Então. Exatamente. Então, essas informações, hoje, dado pessoal vale ouro, né? E a lei veio para falar, ó, pera lá, isso aqui não pode acontecer, né? Pagar com a dor do santo é de barro, né? O consumidor, ele tem que ter ciência de como é que são armazenados os dados, quem tem acesso, se são compartilhados, para qual finalidade, por quanto tempo isso. Fala, por que você tem meus dados aí? Que dados você tem? CMRG, CPF, o que você tem aí? Da onde que veio isso? Ele tem o direito de saber, né? E essa questão de compartilhamento, a gente pode... Eu lembrei aqui agora do escândalo que teve na Cambridge Analytica, né? Que todo mundo que usava o Facebook, na época, ele tinha os dados coletados. Sabe aquelas páginas que você clica lá, ó, clique aqui e veja qual personagem você seria do filme. Sim. Né? Você vai respondendo as perguntinhas lá e no final, você seria tal personagem. Pronto, e os seus dados ficaram com ele. Você passou as suas informações ali. Ele já tem o dado, sabe quem respondeu e sabe suas preferências. E foi a partir desse tipo de procedimento que os players coletaram dados e utilizaram na campanha do presidente Donald Trump, na época. Isso foi vazamento de dados, né? E teve um escândalo. Da mesma forma, esses dados poderiam ser coletados por empresas, né? Que eles poderiam utilizar isso para melhores insights ali, para marketing direcionado para a pessoa, né? De acordo com a preferência dela e poder vender mais, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma tendência cultural global e os consumidores terão um maior controle sobre a utilização das informações pessoais, maior segurança, né? Doutor, uma pergunta meia, talvez seja inerente. A inteligência artificial usa dados. Sim. Esses dados são que nós fornecemos, talvez, como o senhor disse, aleatoriamente e sem consciência desse fornecimento. Existe algum tipo de implicação nisso? Que, por exemplo, você quer consultar um mouse. Você faz uma consulta hoje. No próximo aplicativo que você entrar, seja ele qual for, antes de você entrar nele, vem lá um monte de mouse de tudo quanto é lugar te oferecendo para você comprar. Isso é uma utilização de dados. A pessoa sabe o teu perfil e sabe que você está querendo, pelo menos, por aquele momento. Existe algum tipo de penalidade quanto a isso? Tem como fazer isso? Então, é o Big Data, né? Big Data. Isso. Não sei se a gente já entra no site, na maioria dos sites aí, aparece aquela política de cookies. Você aceita, né? Aí você aceita também a política de privacidade. É importante ler a política de privacidade, porque lá vai falar com quem que compartilha esses dados. Às vezes você entra no site lá, eu aceito aqui os cookies, eu aceito a política, e não lê. E aí normalmente não se lê. Então, e aí você deu o consentimento. E aí o site vai aproveitar daquelas informações e falar, eu posso compartilhar, ele aceitou aqui, deu o ele tem comprovado que você aceitou, né? Isso. É importante lembrar o seguinte, é uma lei nova, tá? Existe uma formação da jurisprudência ainda em andamento, né?
Não se sabe se realmente só esse checkbox vai ser suficiente para falar, para comprovar o consentimento, tá? Do consumidor. Então, a princípio, tudo isso vai ser discutido. Mas, a partir do momento que você dá o seu aceite ali no site, ele pode compartilhar, dependendo de como tiver a política de privacidade dele. Né? Ele falou, ó, na minha política tá aqui, eu falo com quem eu compartilho, tá tudo explicadinho, ele aceitou. Entendeu? Não há o que se fazer, né? Contra. A gente tem que ficar atento com isso. Dá uma olhadinha, lê a política de dados, evita entrar em sites assim que você não conhece, que você já fica mais com a pulga atrás da orelha. Não entra, não fica passando as suas informações ali. Porque hoje é difícil a gente ter noção de como como é que é tratado, o que eles fazem com meus dados pessoais na internet. Se digitar seu nome no Google, vai aparecer um monte de coisa. Sim. Né? Fotos, redes sociais, notícias. E agora, a partir da lei, vai ter um controle maior sobre isso. Né? Vai ser formado um entendimento jurisprudencial para ver se esse checkbox é suficiente, né? Ou não. Então, hoje, o que eu recomendaria é evitar sites que você não conhece, e ler a política de privacidade, né, e a utilização de cookies ali, de rastreamento ali, de como ele pega essas preferências e com quem ele compartilha esses dados. Essa é a dica que eu deixo aqui no momento. Eu acho assim que eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, que foi enviada antecipadamente aí, através das nossas redes sociais, que mais ou menos você já respondeu, que qual a importância da implementação da LGPD para a sociedade como um modo geral. Está aí, né, a questão da preservação dos seus dados, né? Exatamente. E como a gente tá voltado aqui agora para a área da saúde, é bom lembrar, Nelson, que os consultórios e as clínicas, elas não deixam de ser uma empresa, né? Sem dúvida. Aliás, hoje em dia, dificilmente você recebe um recibo médico do médico pessoal, é sempre da empresa dele. Isso, exatamente. Não deixa de ser uma sociedade empresária. Constituiu mesmo. Exatamente. Então, o que muito tem se questionado é a respeito da possibilidade de flexibilização das regras da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenas empresas, né? Micro, para o agente de pequeno porte, né? Agente de tratamento de pequeno porte. E, nesse sentido, a Autoridade Nacional ela emitiu uma resolução recentemente, né, onde ela fixa os parâmetros que devem ser observados. E com base no texto dessa resolução, com relação à área da saúde, especialmente, né, clínicas, consultórios, laboratórios, hospitais, até o momento elas não teriam direito a essa flexibilização. Por quê? Porque o tratamento de dado que é feito ali é basicamente sobre dados sensíveis, né? Dados sensíveis, e que o vazamento poderia acarretar em prejuízos aos direitos fundamentais do titular de dados. Então, a princípio, valeria as regras da própria lei. Não teria uma flexibilização quanto a prazos ou quanto a impossibilidade de ter um encarregado, né? Porque às vezes as empresas e as clínicas pensam, poxa, vou ter que deixar um encarregado ali. Então, a princípio, tem que ter sim um encarregado, uma pessoa responsável para fazer o meio de campo ali e responder aos questionamentos dos titulares e da autoridade nacional, né? Perfeito. E, doutor, qual a diferença entre os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis? Tá. Dado pessoal é qualquer informação capaz de identificar uma pessoa ou que esteja ligada a uma determinada pessoa. Eles passam a ser sensíveis, né, a partir do momento que revelam uma informação mais íntima, mais delicada da pessoa, né? Por exemplo, uma orientação sexual, um posicionamento político, alguma doença que a pessoa tem, algum dado genético. Isso é uma informação extremamente particular da pessoa, e isso é considerado pela lei um dado pessoal sensível, tá? Então, sempre que
que tiver alguma coisa que trate sobre a individualidade realmente da pessoa ali, sobre questões particulares ali, a chance de ser considerado um dado sensível é grande. E você não é obrigado a fornecer. Não é obrigado, mas na área da saúde é complicado você falar, eu não quero fornecer um dado sensível. Vamos supor, você vai numa consulta e lá na recepção a pessoa pergunta qual a sua religião. Geralmente acontece isso. Então, aí a pessoa pode falar, por que você precisa da minha religião? Para o médico, muitas vezes é de grande utilidade, né? No caso, a pessoa vai fazer uma cirurgia, precisa de uma transfusão de sangue, né? Tem algumas. Aí tem algumas peculiaridades, tem religiões que não permitem isso. Isso né? é verdade. Então, ele tem a informação ali, a pessoa passou para ele, mas você precisa explicar isso. Qualquer informação, qualquer dado pessoal que for solicitado, tem que ser adequado às hipóteses legais de tratamento da lei. A finalidade, o paciente ele tem que saber, tá, você precisa dessa informação para quê? Você vai ficar com ela armazenada por quanto tempo? Quem que vai ter acesso a essas informações? Vai ser compartilhado? Qual que é o nível de segurança? Onde que é guardado isso? Você guarda no computador aí, é papel, fica na nuvem, fica num software em outro país? Como é que funciona isso? Tudo isso são direitos do paciente, são direitos do titular de dados. Caramba, é mais complicado do que a gente imagina. Doutor, quais as hipóteses legais de aplicação e de não aplicação da LGPD? Então, sempre de forma resumida, né? Sempre que tiver manipulação de dados, de informações pessoais, né, da pessoa natural, vai ter a necessidade de observar as regras da Lei Geral de Proteção de Dados e as orientações da ANPD. Sempre, qualquer... Passou lá na recepção. Você passou lá seu RG, seu documento, sua carteirinha, tem dado pessoal, você fez tratamento, né? Então, tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E não serão aplicadas aquelas hipóteses que a gente havia mencionado lá atrás, né? Quando uma pessoa for tratar, por exemplo, uma pessoa natural trata de dados pessoais exclusivamente para fins não econômicos, para fins artísticos, enfim, isso não se aplica à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um artigo específico na lei que determina isso. Escreve sobre isso. Isso. Legal. Bom, doutor Luciano, muito obrigado. Olha, o tempo passou assim rápido demais. Poderíamos ficar aqui um tempão batendo um papo aí. O nosso espaço agora é todo seu para que você deixe aí os seus contatos e também deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores, doutor. Bom, Nelson, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você. Espero ter contribuído aqui um pouco para informar sobre a importância da lei, de estar adequado a essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Principalmente na área da saúde, que trata com dados pessoais sensíveis, isso é de extrema relevância e a lei dá um destaque muito grande para isso. Então, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas aí dos nossos seguidores, né? Quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, é só entrar em contato aqui, seguindo aqui embaixo, acho que vai aparecer, né? Já está aí os seus dados. Então, vai aparecer aqui no Instagram, a minha página no Facebook, tem o meu contato, meu telefone, e para mais informações, só entrar em contato ali, seguir a gente ali, que a gente vai fazer o possível para deixar todo mundo bem informado dessas novas regras. Legal. E a mensagem para os nossos seguidores com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O que o senhor diria? Qual o conselho que o senhor daria para que os nossos seguidores pudessem se ligar mais nesta lei? Bom, para as pessoas, né, para os titulares de dados, eu recomendo cuidado, né, na internet, onde você deixa os seus dados pessoais, o tipo de enquete que você responde, para quem que você está fornecendo os seus dados pessoais, a pessoa pode estar ganhando dinheiro em cima disso, com essas informações. Se atente ali com a política de privacidade, né?
que os sites disponibilizam ali, a política de utilização de cookies, né? Sempre que for fazer algum cadastro, né? Fala, você precisa dessa informação para quê? Quem que vai cuidar dela? Né? Para qual finalidade você precisa disso? Por quanto tempo você vai ficar? Né? Tem terceiro que tem acesso a isso, né? A essas informações. Procure estar bem informado sobre os seus direitos e sobre os seus dados pessoais. Dado pessoal hoje vale ouro. Tá? Vale ouro. E para as clínicas, hospitais, consultórios, empresas, né? Se adequem, né, o quanto antes. Isso é uma tendência mundial. Aqui no Brasil, às vezes, a gente fica pensando, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, assim, de modo bem simplório, é uma lei que vai pegar, não tem jeito, porque o Brasil precisa acompanhar os passos dos outros países, né? Todo mundo está se adequando. Tem a GDPR da Europa, Estados Unidos tem a lei deles, todo mundo está se adequando ali para a proteção de dados, depois de escândalos e vazamentos que aconteceram. Sim. Então, todo mundo vai ter que tomar cuidado agora com esses dados. A fiscalização já começou, né? A autoridade nacional vai passar a olhar de forma mais atenta para as pessoas que tratam dados pessoais. Então, procure se adequar, né? Respeitar a lei, as regras, e colocar sempre um software ali de segurança, com certificação de segurança, principalmente para a área médica, né? Procure sempre questões relevantes de segurança, que isso vai poder te ajudar não só a evitar sanções, como ser um destaque, né? Um diferencial sobre a credibilidade que a sua clínica passa ali para o paciente, para ele estar ali, pode ficar tranquilo, seguro que os seus dados pessoais aqui são armazenados com o devido cuidado. Então, essas são as minhas dicas aqui que eu deixo para vocês. Melhores impossível. Doutor, muito obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade em aceitar bater esse papo conosco e trazer esclarecimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é tão importante e cada dia mais relevante naquilo que nós estamos fazendo. Eu que agradeço, Nelson. Bom, conversei com o Dr. Luciano Pessoa Gardiano. A semana que vem teremos uma nova entrevista inédita aqui no Cá Entre Nós, claro, sempre com a sua companhia, e que também envia seus e-mails, sempre nos ajudando a fazer os programas seguintes, sugerindo as pautas aí a serem tratadas. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.